apresentar, né? Também tá chegando muita gente nova aqui no Instagram, que é muito legal. E eu sou a Rafa, eu sou fundadora da Hilo, né? Que é um site que faz consultoria de imagem também, né? Então, antes da pandemia, a gente já fazia consultoria de imagem online. E, obviamente, depois com a pandemia, isso tudo foi mais do que provado que, né? Não é nem o futuro, já é o presente, né? Eu já acreditava que já era o presente antes. E daí eu criei, né, a Hilo, que faz consultoria de imagem online. É um marketplace, né? Pra quem não sabe, marketplace é onde você consegue comprar roupa online em várias marcas, como se fosse um shopping online. E também tem um clube de assinatura de aluguel de roupa do dia a dia. E esse item, obviamente, foi mais afetado com a pandemia, porque tudo que é sharing, né, tudo que é compartilhado ficou mais afetado, mas ao mesmo tempo deu um gás na consultoria de imagem online, então tudo serviu como aprendizado, embora todo mundo tenha ficado desesperado no começo, foi muito positivo, muito mais positivo do que eu imaginava. Inclusive até o clube, porque no comecinho as pessoas viram que o home office trabalhava muito mais e não tinham tempo de cuidar da casa, lavar roupa, então a gente entregava roupa lavada e passada e também nos abriu muitas portas nos estigmas de consultoria de imagem online não funciona, etc e tal. Claro que tem as suas limitações, né? Isso a gente vai falar depois, tipo assim, por exemplo, a coloração pessoal é o único item que mais é afetado, mas não tem resultados muito positivos. E daí, né, a gente resolveu fazer essa live com 3 pontos, né, que a gente queria falar hoje, né, Fê? Então a Fê, vou deixar ela se apresentar, ela é meu braço direito na Hilo, sempre foi, já tá com a gente há quase 2 anos, né, Fê? É isso. E eu vou deixar ela se apresentar um pouco e depois a gente vai trazer aqui 3 pontinhos pra gente discutir hoje. Bom, eu sou a Fernanda Braguin, eu trabalho na Hilo aí faz quase 2 anos. E assim, nossa, eu sempre fui apaixonada aí pelo método, de como que a Hilo funciona. Eu sou consultora de imagem, já formada desde 2017. E então a Hilo expandiu para mim esse olhar, a Rafa especialmente, de coisas que a gente não pensa, às vezes, como consultora, né? A gente estava ali limitada, ali no presencial, a Hilo mudou tudo isso pra mim, essa visão. Eu acho que foi realmente incrível essa troca. E hoje eu tô aqui, a convite da Rafa. É um prazer estar aqui hoje, de verdade. E daí a gente, né, então, os segredos da consultoria, que é esse perfil que a gente criou agora, recentemente, ele é como se fosse um derivado da Hilo, né? Porque tudo começou com a Hilo, a gente fazendo esse nosso trabalho. E nesses últimos 2 anos, o que mais aconteceu na Hilo foi gente querendo trabalhar com a gente. Obviamente foi uma coisa maravilhosa, mas eu me questionava muito, assim, o porquê disso, sabe? Porque era muita gente mesmo, assim, sei lá, diariamente umas 30 pessoas, sabe? E daí a gente, claro que é uma startup, estamos começando, a gente tem uma equipe relativamente boa, mas, né, é impossível a gente fazer 30 pessoas por dia, né, é impossível. E daí a gente, mas meu grande questionamento é, por que essas pessoas estão vendo valor na Hilo, principalmente para trabalhar? E daí a gente resolveu criar, né, esse perfil de segredos da consultoria para que a gente consiga transmitir o que a gente faz na Hilo para mais pessoas, né? E daí também né, como eu falei que eu queria trazer esses 3 pontinhos, e um deles vai ser por que a gente criou esse Instagram, mas antes disso eu queria perguntar para a Fê, que é meu braço direito, que ela faz, né, tudo que a gente faz de consultoria de imagem, eu posso dizer que 90% é a Fê que faz, e assim, eu só bato, vejo se eu concordo, a gente discute muitos pontos, a gente tem essa troca muito legal. E daí eu queria perguntar pra Fê qual que é a trajetória dela, me contar um pouco a sua história, como é que você chegou na consultoria de imagem, onde você se formou, no que você se formou. Eu acho que é legal a gente também trazer esses pontos. Ah, então tá bom. Bom, então, eu sempre gostei muito de moda desde pequena, parece até clichê, mas assim, eu sempre fui fascinada por desfiles, especialmente, enfim, pela essa moda, pelas revistas. E quando eu me formei,
acho que 2014, no colegial, eu falei assim, eu quero fazer moda, é Que isso. baby! Eu me formei em 2013 na pós-graduação. Eu me formei em 2014, 2015 eu comecei a faculdade na Embi Morumbi como design de moda. Então eu terminei ela em 2018 e depois eu já emendei logo uma pós de criação de imagem e styling de moda, que é uma coisa que eu gosto assim muito na minha vida, muito, 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 muito mesmo. É uma das minhas paixões e dentro dessa criação de imagem tem com certeza a consultoria de imagem que é assim extremamente importante. Além, é claro, de ter feito vários cursos na Belas Artes de consultoria de imagem, também fiz no Ateliê Imagem, que é sobre mais a semiótica para consultores, também de coloração pessoal, enfim, diversos cursos voltados para essa área que, nossa, me abriu o olho de um jeito assim espetacular, porque eu era uma pessoa que sempre gostei de transmitir o que eu sinto através das roupas, que eu acredito que esse seja um dos verdadeiros significados aí da consultoria. Então, quando eu me redescobri, isso foi incrível, porque primeiro eu só usava roxo, teve uma fase da minha vida que eu só usava roxo, tinha até a ver com um apelido meu, eu só usava muito roxo. E depois o que acabou acontecendo é que eu fui meio que me prendendo ali, eu só vou usar essa cor, só vou usar essa cor, de repente comecei a usar só preto, porque eu achei que aquilo ia, enfim, aquilo que eu me destaquei com o roxo, eu queria depois ficar um pouco menos, ficar um pouco mais, assim... Discreta. Discreta, reservada. Acho que eu tenho que vir um pouquinho, não sei se ele tá aparecendo de Aqui, ó. Boa. Aí, que eu descobri a consultoria de imagem, eu comecei a mudar o meu estilo de verdade, eu também comecei a mudar a minha forma de pensar sobre mim. Então foi aí que virou essa chavinha. Então eu fico muito feliz por ter feito consultoria de imagem. Assim, legal. tudo. Você se formou em moda? Design de moda na Embi Morumbi. E depois eu fiz pós-graduação no Senac. De criação de imagem, styling de moda, que foi a última que eu fiz. Terminei esse ano. E no futuro aí, quem sabe um mestrado. Mas eu fiz os cursos de consultoria na Belas Artes, enfim, uma instituição incrível. Eu gosto muito. Legal. Vou contar um pouquinho então da minha história. E como já fizemos outras lives, não deixamos salvas, né? Então acho que agora é a nossa chance também de deixar essa live salva. E vou contar um pouquinho da minha trajetória para quem não sabe. Bom, então eu sou a Rafaela, né? Sou a Rafa da High Low, como as pessoas chamam, né? Acabei ficando com esse apelido. E eu sou... Nossa, você tá rolando em 2014, você se formou no colegial. Foi no colegial. Eu tenho 31, já tô bem mais velha. Bom, eu me formei, né? Enfim, na escola, depois eu entrei em publicidade. Então eu fiz publicidade na FAP, né? Entrei em 2011. E me formei em 2014, foi isso? Não, isso foi... Não, tô confundindo com as suas datas. Não, foi em 2008 a 2011, foi isso, né? Foi 2008 a 2011 que eu me formei em publicidade na FAP. E, enfim, eu gostei muito. Eu sempre tive uma grande admiração, assim, pela comunicação, né? Claro que mudou muito de lá pra cá, porque nessa época ainda, né, tava no finalzinho, quando eu tava me formando, foi quando começou a surgir o Instagram, por exemplo, que é uma das principais plataformas, depois veio o YouTube, então assim, não posso nem dizer o quanto que a comunicação não evoluiu de lá pra cá. Mas, então eu me formei em publicidade, mas me deu uma base muito legal sobre como eu me comunicar, como eu aplicar, como eu falar uma mesma coisa de uma maneira diferente. Então isso foi uma coisa muito interessante na minha formação. E daí, como eu me formei nova, né, eu me achava relativamente bem nova, eu emendei numa pós-graduação em administração de empresas. E porque eu sempre tive esse sonho de realmente ter a minha própria empresa. Então eu fiz minha pós-graduação e eu me formei na pós-graduação em 2013, agora sim eu estou com as minhas datas na cabeça. E daí, quando eu estava fazendo pós-graduação, bom, obviamente durante toda a faculdade e durante a pós eu fiz vários estágios, vários trabalhos, muitos voltados à publicidade e também outros, né, mas bastante voltado à publicidade. E quando eu estava na pós-graduação eu fiquei noiva, né, do meu marido. E daí eu resolvi montar o meu casamento, né? Como, enfim, minha história de vida, eu sou uma dos 7 filhos e era
confusão, assim, eu resolvi eu mesma montar meu casamento porque na época já existia consultoria, assim, pra casamento, mas como era muita gente, assim, bem movimentada a família, eu resolvi eu mesma tomar a frente e fazer mesmo o meu planejamento de casamento. E eu me apaixonei muito por uma área, né, da publicidade que é o evento, né? Então foi uma coisa que eu me apaixonei muito nessa fase de planejamento de casamento. Eu contratei uma equipe pro dia, né? Porque no dia, obviamente, eu tava me preparando e quando tudo que tinha planejado, um ano, planejamento, tava chegando e foi muito legal, assim, essa minha troca com a Gil, que fez o dia, né, do meu casamento. E depois disso eu resolvi abrir uma empresa de eventos, né? Que era a GGPS, que, enfim, tem a ver com o meu sobrenome, né? Que são as iniciais do meu sobrenome. E daí eu fiz alguns eventos com essa minha empresa, foi muito legal. E eu fiquei fazendo isso mais ou menos um ano e pouco. E depois eu resolvi parar porque eu decidi engravidar. Eu e meu marido, né, claro. E daí, e também estava um pouco incompatível, porque ao mesmo tempo que ele trabalhava, né, dia de semana, em horário mais ou menos comercial, eu trabalhava, eventos acontecem muito aos finais de semana e normalmente à noite, né, então tem que fazer, não é só montagem, também tem que fazer a desmontagem, então eu passava a madrugada, porque a desmontagem começava às 8 da manhã, então pensa que a gente fazia a montagem durante o dia, começava o evento lá pelas 8 da noite, acabava o evento umas 6 da manhã e começava a desmontagem, acabava umas 9 da manhã. Então eu passava a madrugada e começava a ser incompatível porque a gente começava a não se encontrar mais, sabe? Então eu tive que fazer uma decisão mesmo. E também foi mesmo na época que a gente quis se engravidar. Como eu era novinha, né? Eu tinha 22 anos, mais ou menos. Eu achava que não ia ter problema, meu marido também é super novo, só que daí eu tive que fazer tratamento pra engravidar, que eu tinha ovário policístico. E daí eu realmente tive que parar de trabalhar, porque pra fazer um tratamento, enfim, não vou entrar nisso agora em detalhes, mas exige muito, assim, você tem que ir no médico dia sim, dia não, fazer muitos exames, enfim. E eu fiz 2 anos de tratamento, tive a minha filha e quis me dedicar à primeira infância dela, né, era um grande sonho e eu tive o privilégio, né, de poder. E daí, quando ela já estava mais ou menos na escolinha, eu comecei a sentir muita falta do meu lado profissional. E daí foi quando eu comecei a me questionar o que eu poderia abrir, qual era o meu sonho. E eu mergulhei muito nessa área de autoconhecimento, porque eu acho que tem que partir do pressuposto de quem sou eu, qual que é meu propósito, o que eu quero resolver de problemas assim do mundo, o que eu quero melhorar do mundo. Então eu entrei muito nessa história de autoconhecimento, fiz várias coisas relacionadas ao autoconhecimento, desde terapia normal, como mapa astral, coach. Eu fiz coach com a Thaís, que foi maravilhoso, coach de vida, foi muito legal. E daí eu decidi que eu ia querer abrir a High Low, né? E foi um processo pra mim, assim, foi um desafio, assim, porque a High Low, querendo ou não, ela é uma empresa que hoje, né, 2 anos depois de pandemia, a gente vê o quanto que ela estava à frente, né? Então, 2 anos antes que eu comecei a montar ela, antes da gente inaugurar, as pessoas não conseguiam entender muito bem o que era guarda-roupa compartilhado, o que era o marketplace, questionavam muito a questão do digital. E eu, nesse meu processo de autoconhecimento, eu fiz consultoria de imagem como cliente, né? Porque eu não me reconhecia mais no meu armário. Eu mudei muito nesse processo de tratamento para gravidez. E quando eu abri o meu armário, eu não me reconhecia mais. Então eu contratei uma consultora, a gente fez todo um trabalho e eu me apaixonei muito pela área. E como eu sempre fui muito ligada a essa história de administração e fazia muitos cursos, né, online, porque eu acredito muito na história de curso online, porque ele te dá o que muitas vezes a faculdade, o mestrado não te dá, que é a vivência do dia a dia, de colocar em prática aquilo que as pessoas já estão colocando, que elas estão tipo no campo de batalha, sai do teórico, sabe? Então eu fazia muito curso de futuro do trabalho e etc. E eu comecei a me questionar muito, nossa, mas vocês consultoras fazem isso com todas as clientes, vocês não otimizam? E daí eu quis muito trazer para a High Low essa história de como poder otimizar um trabalho de uma consultora de imagem, como né, hoje convivendo com muitas consultoras eu vejo muito que é uma questão muito de não ter uma visão assim de business, de vendas. E daí
quando eu comecei a falar com essas consultoras que entraram em contato com a High Low, querendo trabalhar na High Low, era muito nítido que a maioria delas eram excelentes consultoras, com formações maravilhosas, e só que elas não sabiam a parte de venda, né? Então elas queriam basicamente trabalhar na High Low para High Low, fazer a captação de clientes e elas poderem atender. E daí eu comecei a conversar muito com a Fê e falava assim, não é possível, né? Porque por mais que não seja uma coisa fácil, né? Porque a gente não tem isso na escola, não tem isso na faculdade, não tem isso na formação de consultoria de imagem, né? Não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Então, a gente, obviamente, na High Low teve que aprender muito em relação à marca digital, né? Que foi uma grande mudança desde a minha formação até hoje, sobre copy, sobre tráfego. E eu entendo que é uma coisa nova, que muitas pessoas talvez não tenham esse conhecimento. Então, é isso. Foi por isso que mais ou menos a gente percorreu da High Low, era o que a gente já implementava na High Low. E obviamente também depois que eu fiz consultoria de imagem como cliente, eu me formei em consultoria de imagem, me formei, fiz já vários cursos, mas assim, um dos mais significantes para mim foi da Ilana Berinhoff, que foi o Style Wince, e também depois eu fiz coloração pessoal com a Mila. Enfim, fiz vários cursos aí na formação de consultoria de imagem. Criamos o nosso próprio método, vai ser assim que a gente pode chamar, porque dentro dessas várias formações a gente foi vendo o que funcionava pra gente, e principalmente nessas formações que são maravilhosas, elas estão muito focadas no presencial, e pelo menos estavam, né, porque a gente parou de fazer o curso antes da pandemia, e daí a gente teve que realmente readaptar tudo para um universo digital, né, para High Low. E então na High Low a gente usa uma metodologia muito mais voltada pro digital, de captação de cliente pro digital, de atendimento no digital. Obviamente pode ser híbrido, porque como a gente falou, a coloração pessoal dá muito erro no online, mas a gente faz todo o processo o máximo possível no online, e esses pequenos detalhes a gente vai pro presencial. E também toda a parte de personal shopper, que normalmente as consultoras fazem em presencial, a gente está muito acostumada a fazer isso no digital. Claro que também a gente adora ir nas lojas, pegar na roupa e tal, mas a gente conseguiu desenvolver um olhar muito apurado de que roupa que vai ficar bom, porque tem muito essa questão, né, principalmente no Brasil, da numeração não ser padronizada. Então a gente já sabe mais ou menos a modelagem de cada marca, a gente já sabe ver uma peça e imaginar como é que ela vai ficar boa, etc e tal. E então é isso que a gente começou a trazer na High Low, e essa foi a minha trajetória chegando aqui, né? Então estou muito feliz. Nem tudo foi flores, nem tudo é flores, mas estou muito feliz assim, porque eu vejo que o quanto que é difícil empreender e o quanto que é difícil empreender no Brasil, e eu acredito muito assim no futuro da consultoria de imagem, principalmente porque a consultoria de imagem eu vejo que ela está vindo com uma força muito grande, porque todos os dress codes eles foram caindo, né? Então antigamente tinha dress code para trabalhar, dress code inclusive para escolas, dress code para as festas, e hoje em dia é algo muito aberto, as pessoas podem se expressar melhor com a imagem não verbal, que isso também engloba roupa, maquiagem, enfim. E com essa abertura as pessoas ficaram muito perdidas, né? Porque assim, tá, se eu posso me expressar, mas então pra me expressar eu preciso saber quem sou eu, né? Então eu acho que o futuro da consultoria de imagem tá aí, que as pessoas elas não estavam, elas não sabem totalmente se comunicar através da roupa, né? Das linhas, das formas, das cores, e isso para o público final. E para as consultoras, né, que obviamente já viram isso como uma grande oportunidade, elas têm muita essa dificuldade em mostrar o valor delas no online, em criar essas redes sociais mesmo, voltado com perfil de marketing digital, de captação de leads, de tráfego pago, de também fazer coisas com que o orgânico também cresça. E me engloba também, porque não é porque eu criei a High Low que eu tô 100% pronta, longe disso, mas eu vejo o quanto que eu tive que amadurecer nesses muitos anos, porque a gente tá com 2 anos de High Low já funcionando, mais 2 anos antes dela funcionar, então aí 4 anos de amadurecimento como empreendedora, no marketing digital, e é isso. Me conta, Fê. Bom, por que a consultoria de imagem foi importante na sua vida? Eu falei aqui, você falou 5 minutinhos, eu tô falando aqui há 20. Então me fala por que a consultoria de imagem foi importante na sua vida. Olha, eu
sempre fui, assim, uma pessoa um pouco tímida, não gostava muito de... sempre tive muitos amigos, mas eu era, assim, mais espontânea, enfim, junto com eles. Longe deles sempre foi um pouco mais difícil de eu me expressar em público. E eu sempre fui também uma pessoa muito criativa. Ao mesmo tempo que eu era tímida, eu era muito criativa. Então os professores falavam isso, sempre ia bem nas aulas de arte. Sempre fui uma pessoa muito assim. Então eu não conseguia exteriorizar o que tinha dentro de mim. Então eu acho que a consultoria fez com que eu conseguisse trazer pra fora todo esse meu lado artístico, toda essa parte de, enfim, de conceito, que eu gosto dessas roupas assim de desfile. Eu gosto de tudo assim muito exagerado, maximalismo. Eu gosto bastante dessa... Por isso que a gente combina, né, Fê? Por isso que a gente combina. Obviamente a gente também sabe fazer o minimalismo, mas como Com certeza. estilo pessoal, a gente tá muito ligada no maximalismo. Ah, exatamente. É verdade. Aí depois, que enfim, eu fui me descobrindo aí nesse mundo maximalista, fui vendo os estilistas que eu gostava, tal, fui aprendendo isso na faculdade. No meio da faculdade eu vi que eu não tinha a parte de consultoria realmente. Então eu fui procurar curso. Depois que eu fiz esse curso, eu acho que assim, virou a minha vida. Foi assim, virou tipo da cabeça. Foi, por exemplo, eu saí de usar tudo preto, como eu tinha falado no começo, usar tudo preto pra ficar muito colorida, muito realmente quem eu sou. Então eu vi que eu poderia fazer essas combinações, essas composições junto comigo. Assim, primeiro comigo, experimentando comigo, né, na verdade, e depois experimentando com outras pessoas, o que elas queriam. Eu sempre gostei também muito de ajudar os outros, então ter aquela empatia. Eu sempre fui uma pessoa assim que pega ali a dor do outro, às vezes até uma coisa meio ruim, não que seja ruim, mas você pega as coisas dos outros, o passado, enfim, você fica ali pensando como que seria se fosse comigo. Então foi exatamente o que eu fiz ali na consultoria de imagem. Eu quis trazer uma coisa que eu amava muito, que era moda, conseguir ajudar outras pessoas, enfim, outras mulheres, especialmente, né? Também tem, claro, a consultoria masculina, mas especialmente as mulheres, que a gente vai ali se dando força, vai tendo a empatia, a sororidade dos problemas de cada uma. Então eu acho isso, assim, extremamente importante, a gente entender ali o seu cliente, enfim, o seu público. E com isso, eu fui me sentindo 100% satisfeita. Então, ajudar ali junto com a moda, eu acho que isso assim foi o que me deixou melhor assim na minha vida, 100% satisfeita mesmo. Então, verdade. O curso de consultoria de imagem, na verdade, não foi pela faculdade, nem pela formação Foi mais tradicional. Sim. Foi um extra. Foi um extra. E me conta, Fê, e você sentiu diferença nesse curso que você fez e como você atendia antes, quando você entrou na High-Low e começou a incorporar o que eu já fazia e hoje em dia praticamente me substitui maravilhosamente bem, porque hoje quem faz a maioria das consultorias na High-Low é a Fê. E como eu te falei, a gente só faz umas trocas muito pontuais, mas você que praticamente toca 100%, então eu queria saber se você sentiu essa diferença entre curso de consultoria de imagem que você fez e como você atendia de quando que você entrou na High-Low. Sim, muito. Eu senti bastante diferença. Olha, especialmente para o mercado ali digital. Nossa, porque assim, quando você está fazendo ali presencialmente, você consegue encontrar com a pessoa e tal, mas depois que começou a pandemia, eu também entrei na High-Low, acho que um pouco antes de começar a pandemia, não sei exatamente, acho que já tinha começado, não sei exatamente. Mas então ali a High-Low, ela me abriu os olhos pra gente ver que dá pra gente fazer tudo e mais ainda, dá pra gente conseguir fazer coisas que presencialmente, por exemplo, não dá. Dá pra você sugerir, pesquisar na hora, alguém fala assim pra mim, eu tô ali apresentando, já aconteceu o diagnóstico, tô ali apresentando uma pessoa, olha, não sei o que, eu falo, é legal você ter uma calça, enfim, com barra italiana. A pessoa, mas eu não sei exatamente o que é uma barra italiana. Eu vou lá e procuro na hora, uma coisa assim muito rápida. O que eu posso fazer? Você vai lá e é muito ágil. Além disso, enfim, no nosso método que a gente tem aqui na High-Low, a gente tem essa empatia também com a cliente, mas, além de tudo, a gente tem como ver o universo dela, né? Os universos aí que ela tem no mundo dela imagético. Então, eu acho que isso também é de extrema importância ali para a consultoria, é uma coisa que eu não tinha visto antes na minha formação.
E olha que eu sou uma pessoa muito de imagem, me comunico o tempo todo com imagem, mas eu não tinha visto antes de entrar na Hello. Então acho que assim... E teve a parte que você assustou um pouco, mas né, depois do certo de CRM, de você organizar cliente, de você... Olha, nem me fala. Vem pra cá que eu não sei se não tá te cortando. Nem me fala. Mas depois que pegou o jeito foi, não foi? Foi bem tranquilo. Assim, no começo é aquele baque, né? Digital, vamos fazer tudo na plataforma digital, vamos organizar os clientes, vamos fazer as coisas acontecerem ali mais rápido, como a gente tem acesso. Antes a gente tinha aquela agendinha no papel, no celular, e às vezes perdia, não o número da cliente, mas talvez mandar um parabéns pra ela no dia certo. Essas coisas assim realmente fazem diferença aí na consultoria, né? Pra quem sabe elas, enfim, indicarem, todas essas coisas. Aí, conforme eu entrei na Hello, e me explicaram aí como funciona o CRM, como que tem ali a base de dados. Nossa, isso pra mim foi assim surpreendente. Eu nunca tinha mexido com isso na minha vida, eu sempre fui uma pessoa da imagem. E assim, foi muito bom porque eu aprendi demais sobre... Então você achava que você não era, tipo, não que você não fosse apta porque todo mundo é apto, mas você não estava muito familiarizada e não foi o bicho de sete cabeças, né? Não estava No familiarizada. começo assusta. Me assustou um pouco, mas depois eu vi que é muito tranquilo. Depois que você pega o jeito, é até mais fácil. Você consegue achar tudo mais fácil. Sim. Você tem ali as suas anotações, enfim. É muito mais fácil. E prático e também economiza tempo. Que eu acho que o que hoje em dia a gente precisa muito é tempo. Sim. Então a gente valoriza tanto esse tempo que a gente tem, né? E isso daí economiza demais. A gente consegue... Enfim, conectar uma com a outra, ver os pontos, o que elas são parecidas, por exemplo. Essas são de cartelas assim, posso mandar novidades, posso mandar alguma coisa que eu vi dessa cartela tal, elas são da mesma. Muito legal. O que a Fê tá falando, gente, é que assim, dentro do... O que é um CRM? É você conseguir organizar o histórico com aquela sua cliente, né? E, obviamente, quando você faz... sem uma organização, e a gente fala que organização dá ROI, e ROI o que é? Retorno de investimento. Então, quando você deixa tudo organizado e você segue um padrão, é muito mais fácil. Porque uma vez que você tá lá, que você já sabe que você tá num sistema, que você tem o nome da cliente, sobrenome, endereço, e você pondo tudo da consultoria de imagem dela, então tipo de corpo, tipo de rosto, tipo de coloração pessoal, o resultado, né, claro. As peças que ela gostou, quais que ela não gostou, por que ela não gostou, isso tudo está dentro de um banco de dados. E quando você consegue realmente começar a ter esse histórico, é muito mais fácil. Então vamos supor que a gente queira mandar um e-mail para todo mundo que é primavera quente, vou dar um exemplo. A gente não precisa ficar criando um e-mail para cada pessoa, a gente consegue separar todo mundo que é primavera quente e mandar as novidades. Ou, por exemplo, aniversário da cliente, a gente não precisa ir lá manualmente escrever e-mail, a gente já tem um e-mail padrão, a gente já manda os parabéns, né? Porque esse sistema já manda. Então isso tudo economiza muito o nosso tempo. Por mais que no começo, né, pareça um pouco assustador, falar, meu Deus, não vou dar conta, depois é um divisor de águas, assim. E Fê, pra gente finalizar, por que a gente decidiu criar esse Instagram? Eu vou começar falando, depois você fala, tá? Sim, eu acho. Então, na verdade, esse Instagram foi uma ideia minha. Eu já tava, tipo, com essa ideia já faz um tempo, né? Desde janeiro desse ano, 2021, foi quando eu comecei a entrar em contato com essas pessoas que queriam trabalhar aqui e eu consegui entender o motivo pelo qual elas queriam trabalhar aqui, né? E como eu falei, essa dificuldade em vendas, dificuldade em captação de clientes, dificuldade no digital e queriam aprender com a gente. E daí a gente falou, nossa, mas a gente não consegue, né, abrir tantas vagas, né? Como a gente falou, a gente é uma startup, mas a gente pode, talvez, de alguma maneira ajudar essas pessoas criando um Instagram voltado para isso e tentando, de alguma maneira, trazer o nosso conhecimento, o nosso dia a dia, o que foi difícil no nosso caminho, o caminho das pedras pra gente e poder, de alguma maneira, se possível, ajudar alguém, né? Então, foi nosso intuito nesse Instagram. Claro que a gente ainda não sabe muito bem o que fazer, às vezes a gente fica meio tímida com ele, né? Diz assim, será que eu apareço? Será que eu não apareço? Eu principalmente porque eu fico muito nos bastidores, eu tenho muita facilidade em ficar nos bastidores, de ficar vendo dados, de ficar vendo todas as programações, enfim, eu faço toda essa parte muito por trás. Às vezes eu falo, nossa, mas o que eu vou mostrar, né? Eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho e cuido da minha filha e da casa o dia inteiro. E daí eu quis talvez trazer essa, tipo, de tentar tirar o que eu faço de uma maneira automática para tentar trazer valor para aqui, para as pessoas.
E por isso que também a Fê, embora ela também trabalhe comigo na High Low, eu quis trazer ela nesse projeto. Também a gente tem uma outra Fê que também está nesse projeto aí da Segredos da Consultoria. E para a gente conseguir transmitir o que a gente faz no nosso dia a dia com tanta facilidade para outras pessoas que estão com essa dificuldade. Inclusive, essa live aqui, né, eu quis muito assim fazer porque eu apareço muito aqui nesse Instagram, mas obviamente ninguém faz nada sozinho. Eu não sou ninguém sem a Fê, a outra Fê, porque elas que põem a mão na massa assim para colocar as coisas, né, realmente. E como eu falei na High Low, a Fê praticamente me substitui na consultoria de imagem porque ela já sabe o que eu faria, então ela tipo faz perfeitamente, inclusive me traz pontos de melhoria. Então é muito legal essa nossa troca. E daí eu queria até, falei com elas essa semana, na semana passada, pra Fê conseguir aparecer mais aqui nesse Instagram, porque muitas vezes eu vejo que o Instagram fica muito dependendo de mim e eu tô muito nos bastidores. Então às vezes a Fê, que faz vários posts, que atende várias clientes, pode trazer alguns insights muito legais e a gente conseguir, né, ser uma comunidade aí de consultoras. Então não só eu e a Fê, como a gente vai começar a aparecer aqui, né, eu já apareço, a Fê vai começar a aparecer mais, de vocês também mandarem sugestões, quais são as dificuldades, o que a gente pode trazer da nossa experiência para poder ajudá-los de alguma maneira. Então eu quero que vocês sintam super à vontade de perguntar, de mandar. Quero dar super boas-vindas para as pessoas novas que estão chegando. E esse é um projeto embrionário, mas eu acredito muito nele. E ele está sendo feito com muito amor, muito carinho. Então esse pra mim foi o motivo desse Instagram, de poder trazer o que eu não poderia contratar, a quantidade de gente que eu preciso, né? Que eu preciso não, que gostariam, né? Que eu não preciso, mas que gostariam, e poder ajudá-los de alguma maneira, né? Trazer um pouco do nosso dia a dia, do que a gente já viveu pra vocês. E você, Fê? O que você achou desse Instagram? Eu sempre gostei muito, sempre fui muito fã da High Low, e quando a Rafa me contou desse projeto eu fiquei assim, muito feliz, ainda mais ela ter me chamado aí para participar tão ativamente, porque, enfim, consultoria sempre foi aí a minha paixão. E as consultoras em si se ajudarem, tem ali uma rede de apoio, as pessoas também que se interessam, né, pela consultoria. Eu acho muito legal você ver uma coisa. Eu já fiz consultoria com muitas pessoas que elas gostavam ali, sabiam da consultoria, mas falavam, olha, mas eu não sei como eu posso atualizar isso, como eu posso aplicar isso. Já sabiam um pouco da consultoria. Na consultoria, claro que a gente faz isso, mas gostariam de acompanhar mais esse mundo da moda. Então a gente fala super pra gente acompanhar a gente nas redes sociais, tanto nos Segredos da Consultoria, quanto na High Low. Então isso é muito legal, a gente ter dessa base, né, dessa troca com as pessoas, é muito incrível. E também, gente, esse Instagram, esse YouTube, enfim, todas as nossas mídias sociais, não é só para quem já é consultora, né? Eu vejo que muita gente também entra em contato que são vendedoras de lojas ou lojistas que querem aplicar o método da consultoria de imagem, as técnicas da consultoria de imagem nos seus clientes. Então, acho que isso é uma super oportunidade, porque uma vez que o cliente vê que ele usou, que valorizou a beleza natural dele, com certeza você tem uma maior chance de fidelização. E o que eu sempre falo para as meninas, porque na querendo ou não, a gente também tem na High Low Marketplace, que é uma multimarca online, que o consumidor ele é omnicanais. Então ele pesquisa na internet antes de comprar fisicamente, passa no shopping, então ele é um consumidor extremamente informado do produto, do serviço. Ele já é um consumidor muito mais maduro. E a gente agora precisa criar vendedores, tanto consultoras se tornarem vendedores, quanto vendedores de lojas, né, ou lojistas se tornarem vendedores, omnicanais também, que conseguem fazer um CRM bem feito, que conseguem fazer um marketing digital bem feito, que conseguem fazer isso tudo voltado para conseguir crescer as suas vendas, crescer o número de clientes, crescer o faturamento, a receita. Então, é isso a nossa contribuição e espero poder ajudá-las de alguma maneira. E espero que vocês gostem, então também nos mandem sugestões do que vocês gostariam de ver. E é isso, gente. É isso, foi um prazer, Rafa. Foi um prazer, ai, Fê. Muito obrigada, Rafa, por esse convite, eu adorei, não, de verdade. E é isso, se vocês tiverem dúvidas, se tiverem sugestões, quiser perguntar alguma coisa, manda no direct que eu respondo tudo pra vocês. Isso, podem mandar. Pode mandar. A gente pode abrir uma caixinha de pergunta, né, agora, né? Se alguém quiser mandar alguma sugestão, alguma coisa assim, por favor, é muito legal ter essa troca,
porque esses canais, né, principalmente Segredos da Consultoria, foram feitos para vocês, consultoras de imagem, vendedoras de loja de roupa, lojistas de moda, enfim, o que a gente puder ajudar e trazer conteúdo aqui que tragam realmente um valor para vocês, alguma transformação, alguma melhoria no negócio de vocês, estamos aqui. Tá bom, gente? Muito obrigada. Beijo. Vou fazer com que a Fê apareça mais aqui, vou obrigar ela, hein? Pode deixar, eu vou aparecer muito aqui, vocês vão cansar de me ver. Então tá, gente. Tchau, tchau. Tchau.